todos, salve Maria. Hoje nós vamos para a nossa segunda meditação do segundo artigo do capítulo 1 e são as consequências, a consequência da devoção mariana. Quais são as consequências que São Luís nos traz? A primeira consequência é que Maria é a rainha dos corações. Nossa Senhora recebeu de Jesus Cristo, o seu Filho, o domínio sobre as almas. Todas as graças que nós recebemos ao longo da nossa jornada cristã, as graças atuais, a graça santificante, através de uma boa recepção dos sacramentos, através de boas disposições, bons arrependimentos, que fazem com que a gente cresça na graça e na caridade, todas as graças que nos auxiliam na salvação vêm por meio da Virgem Maria. Ela é medianeira de todas as graças. Isso se dá pelo simples fato de que Cristo, que é a própria graça, que é a fonte da graça, nos veio através dela. Cristo é a graça maior. Se a graça maior veio através dela, as menores também devem vir através dela. E esse pensamento deve nortear toda a nossa devoção à Virgem Maria e nos dar uma maior confiança na sua intercessão. A segunda consequência posta por São Luís é que Maria é necessária aos homens para chegar a seu fim último. E ele vai dizer que nós não devemos confundir a devoção à Virgem Maria como se fosse tão importante quanto e do mesmo nível que a devoção aos outros santos. A devoção à Virgem Maria, ela deve ocupar lugar especial, predominante na vida do católico. Nós temos tantos santos de devoção e isso é muito bom, isso é muito eficaz. Porém, a devoção à Santíssima Virgem Maria deve estar acima, deve vir em primeiro lugar. Não devemos tratar essa devoção como apenas mais uma devoção dentre as outras, mas ela é a mais importante e necessária. São Luís pontua ainda que a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação. E esse é um dos pontos mais polêmicos que alguns irmãos separados usam contra nós. Então vocês estão dizendo que a salvação vem por meio de Maria e não mais por meio de Jesus? Como se uma coisa contradizesse a outra, né? Mas não, a salvação é o próprio Cristo. Mas o próprio Cristo nos veio por meio de Maria, quis se encarnar por meio dela. Ele é a salvação. Alcançar a salvação é alcançar a Cristo. E por isso não podemos alcançar a Cristo sem Maria, pois ele não quis vir a nós sem ela e também não quer que nós vamos a ele sem ela. Então a salvação, que é o próprio Cristo, deve ser alcançada por meio de Maria, porque ela é o caminho pelo qual Cristo quis chegar até nós e a estrada pelo qual nós devemos trilhar até ele. A imitação, a devoção, o amor, a intercessão da Virgem Maria é o meio pelo qual os homens alcançam mais facilmente a salvação eterna. E São Luís vai dizer que a devoção à Santíssima Virgem Maria é necessária para a salvação, e não só isso, mas é um sinal infalível de condenação não ter estima e amor à Santíssima Virgem Maria. As pessoas que tratam a Virgem Maria como se fosse uma mulher qualquer, como se fosse uma pecadora qualquer, como se fosse uma mulher tão importante como eu e você, essas pessoas estão correndo grave risco de condenação eterna, pois elas desprezam a grandeza e a santidade da Mãe de Deus. Imagine nosso Senhor Jesus Cristo diante dessas pessoas que tanto ofendem, caluniam, difamam, menosprezam a sua mãe. Se nós não gostamos de alguém que despreza a nossa mãe, quanto mais nosso Senhor irá gostar de alguém que despreza a mãe dele. E por isso que ser contra a devoção à Virgem Maria, tratar a Virgem Maria como se fosse uma mulher qualquer, menosprezá-la, ignorá-la, é sinal de condenação. Uma pessoa que vive esse estilo de vida, que trata a Virgem Maria dessa forma, está pondo em risco a sua salvação eterna, porque está desprezando a mulher pelo qual Cristo honrou. Se ele a honrou e se submeteu a ela, e se ele quis ser filho dela desde a concepção até toda a eternidade, nós não devemos tratá-la de menor, com menor importância, com menor amor, com menor devoção. São Luís também pontua que a devoção à Santíssima Virgem Maria, ela será a forma como Deus irá formar os santos dos últimos tempos.
quando estiver chegando próximo da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus suscitará santos na terra, santos grandiosos, os maiores santos que já houveram na história da igreja. E todos eles serão estritamente devotos da Santíssima Virgem Maria, serão inteiramente consagrados e entregues à devoção à Santíssima Virgem Maria. Nós já podemos perceber hoje todos os santos que a Igreja Católica tem, todos aqueles que foram canonizados oficialmente pela Santa Igreja, nenhum deles foi menos devoto à Santíssima Virgem Maria. Todos foram grandes devotos. Eu faço esse desafio para que vocês procurem algum santo na história da Igreja que não tenha sido um grande devoto da Virgem Maria, que não tenha falado e amado e vivido uma devoção fervorosa por ela. Se esses santos da história da Igreja viveram assim, São Luís diz que maior ainda serão os santos que viverão nos últimos tempos, aqueles que irão preceder a segunda vinda de Cristo. Porque quem vai preparar a segunda vinda de Cristo, segundo São Luís, é a própria Virgem Maria. Nossa Senhora foi aquela responsável por trazer Cristo a primeira vez a esse mundo. E é ela que o trará também a sua segunda vez, quando ele retornar definitivamente para o juízo final e a ressurreição dos mortos. Então, ser devoto da Virgem Maria, muito além de assegurar a nossa salvação eterna, também nos faz ser santos. Um verdadeiro devoto à Virgem Maria deve buscar a santidade, deve buscar uma vida perfeita de amor a Deus. E um dos sinais que nós vamos ver mais à frente de que você não está sendo um verdadeiro devoto da Virgem Maria é que a sua vida não mudou. Se depois da consagração à Nossa Senhora a sua vida não mudar, é melhor repensar a sua devoção e ver se de fato você está seguindo aquilo que é proposto pelo tratado. Então, concluindo aqui, como nós não sabemos quando será esses últimos tempos, ao qual Deus suscitará grandes devotos da Santíssima Virgem Maria, nós devemos sempre estar preparados para a vinda de Jesus Cristo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, a 100 anos, mas nós também deveremos querer ser esses santos e santas, devotos da Virgem Maria, que serão os grandes apóstolos dos últimos tempos, segundo diz São Luís. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos e o Senhor das virtudes lhes dará a palavra e a força para fazer maravilhas e alcançar vitórias gloriosas sobre seus inimigos. Então São Luís diz que a marca daqueles que serão os grandes santos nos últimos tempos e que irão ajudar nosso Senhor Jesus Cristo a vencer os seus inimigos, a vencer o anticristo, a vencer o demônio e seus servos, serão os verdadeiros devotos da Santíssima Virgem Maria, que irão preparar o triunfo definitivo do Imaculado Coração dela, como ela predisse em Fátima. E é uma opinião pessoal minha que nós estamos nos aproximando desse tempo. E é por isso que eu quero, como nunca, fazer ainda mais essa consagração com vocês, porque eu espero que daqui dessa consagração saia grandes devotos da Virgem Maria e futuramente grandes santos e santas, que amarão a Deus com todo o coração e contribuirão para a vitória da Igreja na terra e para a segunda vinda de Jesus. Salve Maria, fiquem com Deus.